Tudo isso começou porque eu mandei investigar sem parcialidade o caso Marielle. Quando foram presos os 2 executores da Marielle, o meu calvário e a perseguição contra mim foi inexorável. Ver um presidente da República ir numa live lá em Dubai, acordar na madrugada para me atacar, para dizer que eu estava manipulando a polícia do meu estado. E quem vazou esse processo para a Globo foi o seu governador Witzel. Por que essa sede pelo poder, senhor governador Witzel? O senhor tem todo o direito de disputar uma eleição presidencial, o senhor e mais quem tiver acima de 35 anos no Brasil. Mas o seu objetivo é nos destruir. Eu espero que a ordem democrática seja restabelecida e que eu possa retornar, quem sabe, o mandante do caso Marielle vai ser descoberto. Muito obrigado, senhores senadores. Pessoal, vocês viram aí que o clima tá quente lá na CPI e tá acontecendo troca de cotoveladas o tempo todo entre o Flávio Bolsonaro e o Renan Calheiros. Eu vou colocar aqui um trecho pequeno em que o Flávio fala da suposta corrupção ali do Renan Calheiros, do Witzel e tal, mas eu quero que vocês voltem aqui comigo depois porque eu vou comentar a corrupção do Flávio Bolsonaro. Mas é que esse conchavo de uma pessoa que responde a 17 processos no Supremo Tribunal Federal, com outra aqui que é suspeita de desviar 700 milhões de reais na saúde do Rio de Janeiro. Isso não é corrupção, isso é assassinato. Então, a gente viu aí o Flávio falando, né, que corrupção é assassinato, né, roubar dinheiro público chega a ser um assassinato. Pois é, aí todo mundo sabe que o Ministério Público, isso aqui não é a Globo não é a Folha de São Paulo, isso é o Ministério Público, a imprensa só reporta um processo que existe, tá? Então o Ministério Público, em um processo que tem mais de 2.000 páginas, comprovou que o Flávio Bolsonaro lavou dinheiro com imóveis, tal, dinheiro que ele roubava de um esquema da rachadinha. Mas, gente, não é só isso. A gente tem que relembrar assim, a quantidade de provas que tem esse caso. A loja de chocolate do Flávio Bolsonaro era a única loja da Copenhague no país inteiro que vendia mais no 13º da Alerj do que na Páscoa. Ela tinha um comportamento completamente anômalo. Então, quando saiu o 13º lá dos funcionários da Alerj, o faturamento ia lá em cima, e na Páscoa, que é uma época em que uma loja de chocolate vende mais, a loja dele tinha queda, por exemplo, teve em vários anos queda nas vendas. Na verdade, a loja, o funcionamento normal da loja era só uma fachada para lavar dinheiro, e aí esses indícios são reforçados, porque tinha um monte de PM que ia na loja e fazia compras. Quem que compra? Um PM pagou 21 mil reais em chocolate. Outra coisa, né, que também ficou comprovado, tem muita evidência disso. A loja do Flávio recebia uma quantidade descomunal de pagamentos em dinheiro vivo. Eles têm, né, na rede Copenhague, a média ali de quantos por cento que é feito no débito, quantos por cento que é feito no crédito, e aí começa a misturar com aquelas confusões da família toda, né? Inclusive, a promotoria acusa ele de ter roubado nesse esquema 6 milhões de reais, e ele vai e compra uma mansão de 6 milhões de reais. Então isso é uma coisa muito chocante, né? E aí não foi só o Ministério Público lá do Rio de Janeiro que pegou isso, não. E essa história toda começou com um órgão federal que viu que ele tinha uma renda incompatível, um monte de movimentação financeira totalmente injustificável na conta dele, e aí avisou, falou, olha, investiga isso aqui, acendeu um alerta e tal. Então, assim, um órgão do Ministério da Fazenda, do então Ministério da Fazenda, foi que começou, ou seja, teria todo um complô? É óbvio que não. Aí tem mais informação, né, porque eles tinham um monte de funcionários fantasma, teve reportagem, eles entrevistaram essas pessoas nas ruas, as respostas das pessoas pífias, elas ficavam meio perdidas, pessoa que nunca recebeu salário 3, 4 anos lá no gabinete deles, nunca teve nem crachá, numa época que nem existia home office aqui no Brasil ainda. Aí o cara que fazia o recolhimento desse dinheiro todo, assumidamente inclusive, que é o Queiroz, o advogado do Flávio Bolsonaro escondia ele numa casa lá no interior de São Paulo, em Atibaia, dando aí uma clara impressão de que ele tá ali tomando conta mesmo do Queiroz, tal, para o Queiroz não entregar o esquema. E aí alguém pode falar, mas isso aí é culpa dos filhos, isso aí é rolo dos filhos. Mas não, né? O Queiroz foi o assessor, o chefe de gabinete do Bolsonaro por 30 anos. Então, na verdade, essa coisa aí foi importada pelos filhos, mas quem criou o negócio foi o Jair. E o Jair só não é investigado porque ele tem foro privilegiado e ele tá, né, com essa blindagem aí. Mas você vê que o Queiroz depositou lá 89 mil, e isso que foi pego, né? 89 mil na conta da primeira-dama, então tá todo mundo
no rolo aí. E aí você vê, né, o patrimônio deles cresceu de maneira absolutamente estranha durante esse período, ou seja, o Reinaldo até fez uma reportagem, né, em que ele calculou o salário do Eduardo, do Flávio e do Carlos e do Jair Bolsonaro. E viu lá o patrimônio deles, que estava avaliado na época, em 2018, em 15 milhões de reais. E aí ele fez o cálculo de que se eles tivessem guardado 100% do salário a vida toda, eles não conseguiriam lá, com juros aplicados, não chegariam nesse valor. E aí eu encerro com essa paixão que eles têm, né, engraçado isso, de comprar tudo em dinheiro vivo. Então o Carlos Bolsonaro sempre comprou imóvel com dinheiro vivo. Essas transações, né, sempre feitas com dinheiro vivo. O Eduardo Bolsonaro também comprou imóvel com dinheiro vivo. Então você olha esse cenário todo, aí você vê aquele vídeo do Flávio Bolsonaro fazendo aquele teatrinho e as redes bolsonaristas compartilhando aquilo hoje, chega a embrulhar o estômago, né, pessoal?